Boa noite a todos, quero deixar uma palavra para nós refletirmos hoje, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler aqui o capítulo 3 e o versículo 13, para nós dar sequência na palavra ali que se encontra no capítulo 4. Então, no capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu filho amado, em me comprazo. Então aqui é o momento em que Jesus foi batizado por João Batista. Até aqui nós vimos aqui que João Batista ainda meio que indaga Jesus, né? Mas eu que tenho que ser batizado por ti e não você por mim. E Jesus disse, né? Deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então Jesus foi enviado por Deus em forma de ser humano à terra para viver tudo aquilo que o ser humano viveu na terra. Jesus também deveria passar. E o capítulo 4 aqui, então logo após que Jesus foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então depois que Jesus foi batizado, ele foi enviado pelo Espírito ao deserto para jejuar 40 dias e 40 noites, creio que para ter uma preparação para começar seu ministério aqui na terra. Então ele jejua durante 40 dias e 40 noites. E aqui que eu queria deixar uma reflexão para nós nessa noite, sobre a tentação de Jesus. Jesus aqui, com essa palavra, ele nos ensina como resistir à tentação do inimigo sobre nossas vidas. Muitas das vezes que eu e você somos tentados diariamente, né, com várias coisas. E aqui nós aprendemos como conseguir vencer essas tentações que o inimigo vem nos afligir todos os dias, nos afrontar todos os dias, né? Primeiramente, então aqui diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois teve fome. Então, Jesus estava passando por uma necessidade de fome. O inimigo, como ele é astuto, ele tentou usar dessa oportunidade, dessa necessidade de Jesus para tentar afligi-lo e fazer com que Jesus mudasse a sua postura diante de que ele estava passando naquele deserto ali. O inimigo chega até ele e diz assim: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então vejamos que primeiramente ele já indaga Jesus: se tu realmente é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, querendo dizer assim, né? Se você não conseguir transformar essas pedras em pães, então você não é filho de Deus. Mas Jesus sabia qual é o propósito dele aqui na terra. Jesus sabia que ele, com seus poderes que ele tinha, ele poderia transformar qualquer pedra em pão e saciar sua fome. Mas Jesus foi enviado ao deserto, creio eu, para nos ensinar como vencer as tentações do inimigo em forma humana, não como forma em Jesus Cristo, que tem todo o poder sobre os céus e a terra. Ele passou por essa tentação sem usar os seus poderes sobrenaturais, que ele também sabia que tinha. Ele sabia que tinha já. Só que ele quis provar para o ser humano que nós somos capazes de vencer as tentações, mesmo nas nossas horas de que a gente possa estar, como que eu posso dizer, a gente possa estar mais aflito, mais necessitado, como Jesus estava, 40 dias sem comer. A fome que ele tinha era grande. Ele tinha uma necessidade muito grande sobre comida, porque ele já estava jejuando há 40 dias. O inimigo tentou usar essa oportunidade para que ele usasse o seu poder e transformasse a pedra em pão. Mas Jesus então lhe responde, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque se Jesus transformasse as pedras em pães, ele não ia estar nos ensinando como vencer as tentações das nossas necessidades, porque nós, seres humanos, não temos poder para fazer pedra virar pão igual Jesus tinha. Por isso que ele não usou os seus poderes. Ele reagiu como um ser humano deve reagir diante das suas tentações. Ele provou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que ele quis dizer? E nós temos que estar focado na palavra de Deus para vencer as tentações do inimigo. A gente pode estar passando por situações difíceis, por momentos difíceis,
E o inimigo pode usar essas situações para querer vir nos afligir, nos derrotar, nos dar uma brecha, um caminho mais fácil para sair daquela situação de forma errada. Mas para que nós consigamos vencer de forma correta, nós temos que estar focado na palavra de Deus, que é o que vai nos refugiar e nos libertar, nos livrar, nos fazer vencer as tentações do inimigo que está ao nosso redor, no nosso dia a dia. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Essa é a segunda tentação. A primeira tentação, ele tentou que Jesus fizesse as pedras virarem pão com o seu poder e saciar sua fome. Mas ali Jesus já provou que em forma de ser humano ele derrotou o inimigo, dizendo que nem só de pão virá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Jesus estava focado, ligado no céu, no que ele estava fazendo. Ele estava ali em um propósito para se preparar para fazer a sua obra na terra. Então o inimigo pega e agora leva ele até a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em pedra alguma. Então o que o inimigo diz? Ele tenta Jesus dizendo: se tu és o filho de Deus, mais uma vez, ele indaga Jesus: se realmente você é filho de Deus, lança-te daqui de baixo. Ele leva Jesus lá em cima, num monte muito alto, e diz para Jesus basicamente assim: se joga aqui de cima, porque se você realmente é filho de Deus, ele não vai deixar você morrer, ele vai te salvar. Só que aí Jesus estaria criando uma situação para ver se realmente Deus iria salvá-lo, que é o que a Bíblia não nos ensina a fazer. Nós não precisamos tentar Jesus, provar Jesus para ver se realmente Ele nos ama, se realmente Ele vai nos salvar. Nós que temos que demonstrar com nossas atitudes que nós amamos a Deus para que Ele nos salve. Eu não preciso ficar tentando a Deus para ver se realmente Ele quer me salvar, se realmente Ele me ama. Para isso eu tenho a minha fé, eu tenho a minha convicção que Jesus me ama, que Ele morreu na cruz do Calvário para que nós estivéssemos aqui. E as minhas atitudes que vai provar a minha salvação. Eu vou conseguir a minha salvação através das minhas atitudes. Não tentando a Jesus, querendo causar uma situação de perigo para ver se realmente Jesus vai me salvar. Porque eu não preciso de prova maior do que Jesus já fez por nós lá na cruz do Calvário. Essa é a maior prova de amor, dando a sua vida, nos pagando com preço de sangue. Então ele não precisa provar mais nada para a gente. É isso que nós temos que ter em mente. Porque nós voltamos lá no primeiro, a tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A boca de Deus é a Bíblia. A partir do momento que nós lemos a Bíblia, nós entendemos e compreendemos o amor que Deus tem por nossa vida. Não precisa nós ficar querendo criar situações de perigo para ver se realmente Jesus vai me salvar, vai me livrar. Aí, se Ele me livrar, me salvar, e eu creio sim que Ele me ama. Não, isso é tudo artimanhas do inimigo que coloca na nossa mente para que a gente fique querendo tentar a Deus, provar o seu amor por nós. Mas a maior prova Ele já fez, já enviou o seu Filho Jesus como forma humana, que passou por todas essas tentações que nós estamos aqui falando, e morreu na cruz do Calvário, dando sua vida para que nós estivéssemos hoje aqui. Foi a maior prova de amor, talvez que, com certeza, que o mundo teve. A maior prova de amor que o mundo teve foi uma pessoa dar a sua vida para outras pessoas estarem aqui hoje, que foi o que Jesus fez. Ele deu a sua vida, mesmo sendo inocente, foi crucificado, teve uma morte terrível, porque ele sabia que ele deveria passar por isso. Jesus passou para ele esse cálice, que ele deveria passar por isso, para que hoje eu e você estivemos aqui, falando do amor dele, vivendo. Muitas vezes, muita gente não está vivendo da forma correta, mas está aqui. Jesus mesmo assim ama todos nós. Então eu não preciso criar situações que o inimigo quis colocar na mente de Jesus. Tentou colocar na mente de Jesus, para que ele se jogasse de um monte alto, um penhasco muito alto, para ver se Deus ia enviar os seus anjos para salvar ele. Eu não preciso criar situações de perigo para provar se realmente Jesus me ama. É apenas eu estar focado na palavra que você já vai ter sua resposta, que Jesus realmente te ama. Ele está de braços abertos para te ajudar e tem o melhor para cada um. E outra, aqui o inimigo usa até uma parte da Bíblia, aqui nos mostra que o inimigo também conhece a Bíblia. Por isso que nós temos que estar focados para que os falsos profetas não venham trazer falsas interpretações da Bíblia,
para que nós não caímos em contradições do que realmente a palavra de Deus quer falar para a nossa vida, porque o mundo cada dia está pior. E a Bíblia nos diz que haverá um tempo que haverá vários falsos profetas que irão pregar coisas que confundirão as pessoas. Então, para que isso não aconteça, tem que estar focado na palavra, tem que sempre estar lendo, estudando a Bíblia, para que ninguém venha te enganar com as próprias palavras que a Bíblia está dizendo, com falsas interpretações. E aqui o diabo quis trocar a interpretação de um versículo que ele leu, que se encontra em Salmo 91, que Deus enviará os seus anjos para que não tropece pedra alguma. Mas isso é em situações que você não prevê, e não situações que você mesmo causou para que acontecesse, porque aí você está querendo tirar a sua própria vida. E a Bíblia condena quem tira a sua própria vida, que não herdará o reino dos céus. Que Deus não concorda com isso, com a pessoa que tira a sua própria vida. E você causando uma situação de perigo, você está praticamente se suicidando, para ver se Deus vai te salvar. E Ele não vai te salvar se você fizer isso, e você infelizmente vai para o inferno. Então, tem que estar sempre focado na palavra de Deus, para que ninguém venha interpretar a palavra de maneira diferente. E a maior prova de amor, eu volto a falar, que já foi a morte de Jesus na cruz. Eu não preciso criar situações de perigo, se colocar na frente de um carro para ver se Jesus vai me salvar daquele acidente. Se Ele me salvar, realmente Ele me ama. Não, Jesus já morreu por nós na cruz, já provou o nosso amor. Agora é eu que tenho que provar o meu amor por Ele, com os meus afazeres do meu dia a dia, que vai demonstrar se realmente eu vou ser salvo ou não, com as minhas atitudes. Então Jesus pega e responde ele quando o inimigo tenta ele, dizendo, né: se és tu, filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que não tropece em pedra alguma. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Então é como eu disse, eu não preciso ficar criando situações de perigo para tentar a Deus para ver se realmente Ele vai me salvar. Então eu não preciso fazer isso. Deus já provou o seu amor por nós, mandando seu filho como forma humana, passando por todas as necessidades que um ser humano pode passar, venceu o mundo, venceu o pecado, e hoje vive, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive em nosso meio, nos dando força, nos ensinando a fazer as coisas corretas desse mundo. E aí o inimigo ainda faz mais uma tentação que diz aqui, ó: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Agora o diabo pega Jesus e leva um monte muito alto e mostra ali todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ali o inimigo quis, digamos assim, impressionar Jesus pela grandiosidade do mundo que tinha, dizendo que se Jesus se prostrasse a ele colocaria Jesus como rei da terra. Mas Jesus conhecia o seu propósito, para que ele foi enviado na terra. Ele foi enviado na terra para ser o rei do mundo. Só que para ele ser rei do mundo, ele tinha um propósito aqui, que era passar por tudo que ele passou, por essa tentação, pela morte de cruz, receber a coroa de espinho, para que depois ele fosse crucificado, morto, ressuscitado e se tornasse o rei do mundo. Mas aqui o inimigo quis dar um atalho para Jesus, para que ele fosse o rei do mundo sem passar por todas essas necessidades que Jesus passou. Ele quis impressionar Jesus com as coisas boas que tem no mundo, talvez. Ele quis dizer: ó, eu dou tudo isso aqui que foi me dado. E na verdade não foi dado nada para ele. O sistema mundano é do inimigo, mas as obras que Jesus fez na terra é de Deus. A criação é de Deus. O mundo é de Deus. O sistema mundano é do inimigo. Mas eu creio que as obras que Deus fez, que fez a terra, elas são de Deus. Então o inimigo, mais uma vez, estava mentindo. Como ele faz muitas vezes com certas pessoas, que ilude, né? Que põe na mente das pessoas que vai ser rico, que vai ter um grande poder aquisitivo, se fizer tal coisa, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, vou te colocar minha posição lá em cima. E onde que muitas pessoas, por ganância, ou até para crescer o ego, acha que vai ser alguma coisa, acaba caindo nesse ponto aí, e acaba fazendo coisas que não agrada a Deus, e sim agrada o inimigo, né? Acaba participando de certas coisas que não agrada a Deus, e sim ao inimigo, para ter posições maiores, mais altas, em lugares mais altos do que as outras pessoas, que foi o que o diabo quis que Jesus fizesse. Se Jesus se prostrasse ao diabo, ele ofereceu a Jesus a ser rei do mundo, sem ter que passar pela morte de cruz, sem ter que passar pelas chibatadas que ele levou, sem passar pela coroa de espinho. E Jesus sabia que não era esse o propósito. Ele não precisava pegar esse atalho.
Ele já sabia o que ele devia vir fazer na terra, que era nos ensinar como viver corretamente como forma humana, passar por tudo que ele passou, morrer, e ao terceiro dia ressuscitou, e aí sim ele ser o rei do mundo. E aí Jesus responde para ele: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então Jesus calou a boca dele, dizendo: vai-te embora, só adorarás o Senhor teu Deus e ninguém mais. Então, depois vieram os anjos e se serviram. O que a gente aprende aqui? Com essas tentações, tudo se resume na palavra de Deus. Nós temos que estar focado na palavra de Deus. Se a gente estiver focado e inspirado pelo Espírito Santo, que é o que vai te dar a interpretação correta, ninguém vai te enganar. Você não vai precisar criar atalhos para chegar em lugares mais altos. Não tente dar um passo maior que a sua perna. Tudo tem o seu tempo. Se Deus prometeu, Ele vai fazer. Se você almeja ter algo em sua vida, coloque na mão de Deus, que Ele sabe o que é melhor para você. Não queira fazer algo que o inimigo te oferece, uma oportunidade grande, você se ilude, entra, e o inimigo, como ele quis mentir para Deus dizendo que ele tinha dado a terra, todos os bens tinham sido dados a ele, o inimigo não tem nada. É tudo ilusão que ele te promete, e você acaba caindo e depois acaba quebrando a cara, porque não era aquilo que você esperava. Então coloque tua vida no altar de Deus, espere em Deus que tudo que for para acontecer com você acontecerá no tempo correto. E sempre esteja focado na palavra, que é o que vai te fortalecer todos os dias para você vencer as tentações. E aqui no final diz, né? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então Jesus foi servido pelos anjos. Só para nós finalizar aqui, também nos ensina que depois de toda a provação tem uma vitória, tem um banquete para a gente desfrutar. Então se a gente estiver perseverando na palavra, firmado com Deus, focado o nosso pensamento nos céus, Deus vai nos dar graça, nos dar força para vencer todas as tribulações. Depois da prova, nós vamos ser aprovados e vem a vitória. Você não vai viver só de prova para sempre. Não vai ser tentado só, tentado e não ter uma recompensa. Toda provação, no final, tem uma recompensa. Mas nós temos que ser provado para ser aprovado. Senão a vida seria muito fácil. E nada aqui nessa terra é fácil. Tudo nós temos que conquistar, temos que correr atrás, para que tenha bastante, como que eu posso te dizer, se não for bastante valor para nossas vidas, porque se for fácil, muita gente não dá valor, né? Então a gente tem que correr atrás, buscar a presença de Deus, para que o inimigo não venha aproveitar das nossas situações que a gente passa muitas das vezes de necessidade e querer nos afligir, porque ele está ao nosso redor, rugindo como um leão. Então, aproveitando a brecha que você às vezes acaba permitindo para te atacar. Aí é onde você tem que estar blindado pelo Espírito Santo, focado na palavra, que se o inimigo tentar te acertar, você está preparado com as armaduras para se defender e derrotá-lo e expulsá-lo também. Não tem que ficar tentando também o inimigo, como Jesus fez aqui, ó. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só ele servirás. Ele deu uma resposta e expulsou. Não ficou dando trela para o inimigo. É derrotar, expulsar, focado na palavra, fazendo as coisas certas e vivendo para a honra e glória do Senhor. Espero que vocês tenham entendido um pouco da palavra que eu tentei transmitir para você. Resumindo tudo, a nossa vida é através da palavra de Deus, através da Bíblia, focado no Espírito Santo que nos revela a cada dia que a gente lê. Porque se a gente não estiver focado na palavra de Deus que nos consola, nos liberta, nos dá força, nos dá graça, talvez a gente não conseguirá vencer as tribulações do dia a dia. A gente sabe que não é fácil, o mundo está aí fora cheio de oportunidades, cheio de coisas maliciosas, de manjares mundanos, que acaba iludindo o ser humano. E se você não estiver focado na palavra, você acaba caindo. Então, vamos perseverar, vamos ler a Bíblia cada vez mais e pedir que o Espírito Santo nos dê a interpretação correta, não deixe que ninguém venha nos enganar e que nós possamos estar seguindo sempre no caminho correto, que é o que Deus preparou para nós. Que Deus abençoe a todos.